Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Questão 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus, em alguns há mais de leviandade, de inconsequência e de malícia do que verdadeiramente maldade. Uns não fazem nem bem nem mal, porém só por isso não fazem o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são um pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados, e o pouco que sabe se confunde com as ideias e os pensamentos da vida corpórea. Não podem dele nos dar senão noções falsas e incompletas. Porém, o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido nos vem de um espírito desta ordem. Veem a felicidade dos bons e essa visão é para eles um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme pode produzir. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão, frequentemente, é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que se portaram e pelos que fizeram os outros suportarem e, como sofrem por longo tempo, creem em sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. Questão 102. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espírito, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos caracteres bastante fracos para concederem as suas sugestões, a fim de os prejudicar, satisfeito por poderem retardar o seu progresso e fazê-lo sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações reconhece-os pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseira das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de maneira sensata,
não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por trair a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfeijadas, outros os designaram sob o nome de demônio, gênios maus e espírito do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do oprório e ignominia. Questão 103, nona classe. Espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes zombeteiros, envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de ações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que frequentemente empregam-nos como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo que exprimem tiradas e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Questão 104, oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem, tendo realizado algum progresso em diversos pontos de vista. Sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e suas luzes, mas isso não é, o mais frequentemente, senão reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, no meio dos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despojar. Questão 105, sétima classe. Espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pela moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, se cujas alegrias grosseiras têm saudades. Questão 106, sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos,
tais como as pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem, mais do que os outros, agarrados à matéria. Parecem ser os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, seja que atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física. Têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, se servem desses espíritos como auxiliares.